amigos, tudo bom? Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Nascimento, imparcialmente cientista, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quem tava perguntando do último vídeo, o que aconteceu foi que alguns pedaços do vídeo estavam um pouco sem áudio, então eu precisei tirar o vídeo do ar do que manter uma qualidade aí de um vídeo ruim pra vocês. E não faria sentido nenhum eu postar um vídeo sobre o jogo que já passou, eu prefiro hoje aí postar mais coisa, porque assim, muita coisa pra gente comentar, muita coisa aconteceu nessa última semana. Então vamos logo direto aos assuntos. Primeiro assunto ruim, né? A gordura acabou. Então, infelizmente, o São Paulo ganhou ontem, né? O São Paulo tinha um tabu muito grande contra o Atlético Paranaense. Ele nunca tinha ganho na Arena. Depois, eu acho que ele já é a segunda vitória deles lá. E aí, o São Paulo tem um jogo aí, ganha fora de casa e gruda no Santos. O Santos agora tá com 32 pontos. Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão com 30 pontos, bem na nossa cola. A gente vai jogar contra o Fortaleza em casa. O São Paulo pega o Vasco. O Flamengo pega o Ceará. E o Palmeiras pega o Fluminense. Só o jogo do Fluminense contra o Palmeiras vai ser só lá pro dia 10 de setembro, ainda tem um tempão. Mas a gente sabe que a gente pode sair da liderança nessa próxima rodada. Então, pela primeira vez, a gente teve 2 derrotas consecutivas no Brasileiro, até então a gente só tinha tido uma única derrota, que foi contra o Palmeiras. E isso é claro que é um sinal de alerta, um sinal que acaba desmotivando um pouco a equipe e acordando a equipe por em outros pontos, né? Eu acho que você desmotiva porque você tava ganhando, mas aí você para e pensa, bom, se a gente tava ganhando até agora, a gente tem qualidade, vamos arrumar o que tá faltando. E aí tem algumas coisas que a gente pode considerar alguns pontos iguais nessas 3 derrotas e algumas coisas diferentes, né? Há alguns pontos iguais, como o Vitor Ferraz não ter entrado como titular desde o começo, ter tentado a formação com 3 zagueiros, são coisas parecidas. Agora, nos primeiros jogos ali, a gente pode ver que no jogo contra o Palmeiras e no jogo contra o Cruzeiro, a gente toma logo de cara, né? Toma esses gols. No jogo contra o São Paulo, a gente faz o gol. Então, assim, tem algumas coisas parecidas, uma coisa diferentes. O que a gente pode aprender o Santos precisa de uma reação maior, porque depois que ele faz o gol contra o São Paulo e ele toma o empate, depois ele toma o 2-1, ele não consegue reagir. Ele também não reage contra o Palmeiras e ele também não reage contra o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro é um ponto fora da curva, é claro, porque a gente estava simplesmente com 1 a menos. Então eu acho que não dá pra gente comparar os 3 desempenhos, considerando que no último a gente estava jogando com 10 jogadores. Bom, além disso, né, acho que a gente pode ter alguma coisa parecida das 2 derrotas, que, por exemplo, contra o São Paulo e contra o Cruzeiro, os zagueiros tiveram atuações muito ruins, né? Contra o São Paulo, o Aguilar foi muito mal, contra o Cruzeiro, o Gustavo Henrique foi muito mal. Então foram atitudes individuais que levaram à derrota, não necessariamente o esquema de jogo. E aí muito ficou se falando, né, daquela questão Gustavo Henrique versus Sampaoli. O Gustavo Henrique até que manda bem mal depois do jogo, postando aquele texto falando que a torcida não tá apoiando, sendo que já é o 3º jogo que a torcida vai lotar o estádio, sendo que a torcida tá falando sobre renovação com ele, tá pressionando a diretoria pra caramba, então ele teve um posicionamento ali um pouco de cabeça quente, e o Sampaoli muita gente critica que ele tá inventando muito. Mas já acho que o 4º jogo consecutivo que o São Paulo joga com o mesmo esquema ofensivo, né? Que ele joga com o Soteldo, com o Sacha e com o Delis. Então eu acho que aos poucos o São Paulo tá parando um pouco de tentar esse rodízio e tá tentando ter uma equipe mais fixa. Até a gente pode começar pelo goleiro, né? Desde então o Everson tá sendo o nosso goleiro fixo. E até uma notícia de hoje, né? Que antes o Santos tinha oferecido 2 milhões de luva e queria todos os direitos econômicos do Gustavo Henrique. Atualmente é 55 agentes e 45 Santos. E agora o Santos desiste de ter todos os direitos, ele abre mão desse pedido, fala que podemos continuar com essa porcentagem de 55 para 45 para logo acelerar essa renovação. Então eu não entendo muito essa vontade do Gustavo Henrique de descarregar na torcida, falando que a torcida não valoriza, porque realmente eu acho que foi ali o momento que ele tava de cabeça quente, realmente deve ser muito complicado você ser expulso logo aos 2 minutos de jogo. E outra coisa sobre essa discussão Gustavo Henrique versus Sampaoli, eu acho que é difícil a gente criticar o esquema que ele colocou pro Cruzeiro se a gente não jogou com esse esquema, sendo que logo dos 2 minutos a gente já tava ali com 10 jogadores. Então, o Evandro seria útil?
Não sei, né? Ali o Pará poderia ter feito uma partida talvez minimamente um pouco melhor, considerando que ele... Se a gente jogasse com todos os jogadores, não sei, talvez possivelmente sim. Então a gente não tem como saber, não tem como criticar o Sampaoli. Continuando aí nessa linha de Sampaoli, o Pérez deu uma entrevista essa semana e ele falou que ele quer renovar. Atualmente o contrato do Sampaoli é até o fim de 2020 e ele sim tem a vontade de renovar com o Sampaoli até 2023, o que eu acho que é muito plausível. Eu acho que a gente tem que pensar assim em um contrato estendido, um plano de trabalho estendido finalmente no Santos, com um técnico, com um sistema de trabalho, porque não adianta a gente demite o Sampaoli e também traz alguém depois com uma ideia de jogo como um Jair Ventura, um sistema defensivo que não faz sentido nenhum. E eu acho muito legal existir uma conversa, uma antecipação de renovação, né? Porque normalmente tudo que acontece no Santos é sempre de última hora, né? Até a gente tá falando aí do Gustavo Henrique que ainda não fechou essa renovação. Então eu acredito que isso seja muito importante para o Santos. O Pérez disse que quando terminar as rodadas do Brasileiro, ele já quer ter essa conversa com o Sampaoli já para 2023. É claro, o Santos ainda não ganhou nada, o Sampaoli, a gente não pode colocar o Sampaoli como rei do mundo, mas eu acho legal essa vontade do Pérez de já antecipar as coisas que normalmente do Santos ficam para a última hora. Bom, vamos lá para o próximo assunto, que tem bastante coisa ainda pra gente falar. O nosso próximo jogo é contra o Fortaleza, é em casa, depois de 2 jogos muito difíceis fora de casa. Sim, se existe obrigação no futebol, é obrigação do Santos ganhar esse próximo jogo. O Fortaleza, ele tá um pouco desequilibrado depois de perder o Rogério Ceni. Ele é um time que tá ali em 14º na tabela. A gente tem todas as chances para ganhar, é obrigação do Santos ganhar. Algumas coisas que acontecem nesse jogo: volta o Aguilar, que estava suspenso, agora a gente tá com outro zagueiro suspenso, também expulso, né, o Gustavo Henrique. Volta o Vitor Ferraz, que estava com a gripe, ele já está melhor, então a gente vai ter novamente. Terceiro jogo, como eu falei, terceiro jogo consecutivo aí que os santistas estão lotando, então teremos Vila Belmiro lotada. O Everson falou que é muito importante a gente ter o estádio lotado para, né, voltar essa confiança do time. O Alisson também falou sobre o estádio lotado, então eles gostam muito de jogar na Vila Belmiro. A gente está com 100% de aproveitamento na Vila Belmiro esse ano. Eu acho que são 8 vitórias e um empate, né? O único empate que a gente teve em casa que foi contra o Internacional. Então o Santos tem a obrigação sim de ganhar, porque é óbvio, se você quer ser campeão, você tem que ganhar em casa, ainda mais o Fortaleza, que acaba sendo um time mais acessível para você sair com os 3 pontos. Bom, virando a página, a gente tá falando agora um pouquinho do retrofit. A Bolton, o grupo Bolton, né, disse que falaria mais sobre o assunto no mês de julho. Ainda não, né, obviamente a gente já tá em agosto, a gente ainda não tem, né, nada sobre isso. Ele não fez uma manifestação concreta que ele quer apoiar nessa ideia do Santos. Então a ideia do retrofit ainda está um pouco perdida, até porque a gente não tem investimento. O que o Pérez quer, ele falou também em entrevista à Rádio Kiss, ele quer setorizar, fazer mais de 10 áreas ali setorizadas e ter naming rights em cada área. Ele até falou, o setor Visa, o setor Carrefour, whatever. Cada setor ter um nome para que ele possa vender e porque ele possa, né, valorizar essas áreas. Ele disse que o pré-projeto termina ainda em 40 dias e que a ideia inicial era ter esse empréstimo do grupo Bolton, mas até agora nada. E ele até exalta a necessidade do retrofit, vide que o Santos hoje ele tem só o terceiro melhor público, né? O terceiro pior público do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo lotado a maior parte dos jogos em casa, por conta da ocupação mesmo ser baixa. A gente tem estádios agora como o Maracanã, como o Morumbi, como o Allianz Parque, sempre de 40 para cima. Pega o Maracanã, quando toda hora que vem novos jogadores, o São Paulo agora, Daniel Alves, sempre quando tem essas novas atrações, tá lotando para 45, para 50 mil. É claro que o Santos vai ficar muito abaixo quando se coloca numa média, até porque o máximo da Vila, às vezes totalmente lotado, é 12, 13 mil. Então por isso que ele diz, ainda exalta a necessidade de você ter esse retrofit para que você aumente, né? Só que a capacidade, dizem aí que iria só até 20 mil, que o investimento seria de 260 milhões, então tá tudo meio assim, não tem proposta concreta ainda de nada. Então, óbvio, a gente não vai conseguir ir pra frente sem nenhuma proposta efetiva. Bom, mais um assunto legal, né? As sereias jogaram ontem pelo Paulista. Pra quem acompanhou o Paulista, ele passou da primeira fase,
Agora na segunda fase se formaram 2 grupos. O grupo que o Santos está é Santos, São Paulo, Palmeiras e São José. O Santos já jogou contra o São José, ganhou. Jogou contra o Palmeiras, ganhou. E jogou contra o São Paulo ontem e ganhou. E aí agora vai jogar com esses mesmos 3 times na casa deles ou na casa do Santos, né? Dependendo de onde jogou agora. Então o Santos ele tá com 9 pontos, tá super na frente aí. O Santos tá com 9 pontos, o São Paulo tá com 4 pontos. Santos super embalado, as meninas estão invictas. Mas a gente teve uma notícia complicada, né, da Emily falando que não vai ser a técnica do ano que vem pro Santos, porque eu vou usar aspas dela, né? Não quero ser parte fundamental do insucesso dessas atletas, porque novamente houve uma convocação e nenhuma menina foi convocada. A gente tá basicamente em primeiro de todos os campeonatos, né, do Brasileiro e do Paulista, e é impossível que nenhuma menina chame a atenção aí da seleção. Pelo menos pelo lado positivo, né? O nosso gol ontem contra o São Paulo foi feito pela Solly James e ela foi convocada pela seleção da Argentina. Então a gente começa já a pensar um pouquinho sobre isso. É muito ruim, mas pelo menos a Emily disse que não tem nenhum problema interno, que não tem nenhum problema com o presidente, nem com o Santos, né? Nada com a organização em si. É só essa questão com a CBF. A Emily já bateu na CBF várias vezes, ela chegou a ser técnica da seleção, brigou na CBF. Então ela é uma pessoa que, diferentemente do futebol masculino, né, que a gente não vê poucas pessoas colocando tanto pra fora, não tendo medo de falar, a Emily sempre fala o que ela pensa em prol do futebol feminino, né. O nosso próximo jogo no Campeonato Paulista é quarta-feira que vem, às 4 horas da tarde. Então é isso, gente. Acho que eu falei bastante aí sobre tudo que aconteceu. Boa sorte pra nós. A gente tem um jogo importantíssimo, a gente tem que sair com a vitória, a obrigação do Santos. Vamos chegar nesses 35 pontos e continuar com essa gordura, porque assim, consumir essa gordura, porque cada vez mais vai ser muito difícil, ainda mais com os times que a gente sabe que Flamengo, São Paulo e Palmeiras estão formando times muito consistentes, tem um elenco muito grande. Essa disputa vai se tornar cada vez mais complicada ao longo desse ano, e que ainda tem bastante coisa para ver. Acho que tem mais 4 rodadas, se eu não me engano. Acho que o Santos pega Fortaleza, Chapecoense, Atlético Paranaense e Flamengo até o fim, e depois já vai pro segundo turno. Então é isso.